Voltamos. Vamos aguardar conectar. Pronto. Foi. Voltamos. Voltamos para concluir, né? Não sei se ficou alguma... ficou gravado, viu? A live eu gravei, já está lá na página. Depois a gente também disponibiliza no YouTube, tá? No canal das Mães Coragens. Se tinha alguma pergunta aqui... Depois pode disponibilizar o meu contato, quem tiver qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, está à disposição, tá? Ótimo, perfeito. Né, o seu Instagram também, o pessoal também já pode estar mandando direct, de repente também pode estar respondendo por lá, se tiver alguma questão sobre o acesso, né? Eu tenho certeza que você terá o prazer em responder. Com certeza. Vamos lá. Se ficou alguma pergunta, gente, porque depois que saímos da live, todos os comentários apagam. Então, se tem alguma pergunta que ficou sem responder e a pessoa quiser repetir aqui, a gente vai tentar responder. E eu vou tentar ver aqui se das perguntas que tinha aqui das mães, tem alguma coisa que não foi respondido ainda. Estava perguntando sobre os passo a passo sobre a judicialização, já foi respondido. Aqui também já foi. A maioria das perguntas que tem aqui... Ah, tá. Tem uma pergunta aqui sobre a estatística. Existe uma estatística de quantas pessoas fazem uso ou necessitam fazer em Ji-Paraná ou em Rondônia? Se tem algum... Existe esses dados? Não tenho conhecimento desses dados, infelizmente. Assim, eu sei que na Defensoria desde Paraná nós já ingressamos com cerca de 20 ações contra o Estado para custeio do canabidiol e ingressamos somente com um habeas corpus para que seja autorizado o plantio em própria casa. Então, a experiência em Ji-Paraná que eu tenho é essa, são mais ou menos 20 ações e um habeas corpus. Ah, sim. No Estado... Do Estado. gente também na Defensoria, assim, só conseguiríamos, na verdade, ter esses dados só das ações, né? Judicial, outras pessoas, se a pessoa faz o uso do canabidiol, mas não foi adquirido através de uma ação judicial, a gente não vai ter esse dado, né? Infelizmente, a gente não consegue. Porque, Só a Anvisa que teria. realmente. A Anvisa que faz a liberação, né, a Anvisa teria. Talvez a gente até possa fazer um requerimento para a Anvisa aqui, para que eles possam passar esses dados. O deputado pode estar fazendo um requerimento, né, de informações e eles podem estar prestando esse tipo de informação. É um dado relevante, sim. Para, de repente, a gente até fazer uma audiência pública, não é, para estar debatendo essa temática no âmbito estadual. Então, eu acho que vale, sim, a gente estar correndo atrás desses dados. Os critérios você já respondeu. Acredito que aqui das minhas perguntas estão sanadas. Não sei se terá mais alguma pergunta aqui das pessoas, ou também o que você tinha planejado falar, que não conseguiu ainda, você fique à vontade para falar. Esse comentário dessa pessoa de nome Zoma, falou, eu consigo pela Abrace. A Abrace Esperança, provavelmente quase todos que estão nos ouvindo conhecem, que é a associação lá da Paraíba. Ela também é uma associação que tem autorização para plantar e produzir o medicamento à base de canabidiol, e essa autorização ela conseguiu por meio de uma ação judicial na Justiça Federal lá da Paraíba, que o juiz federal deu a eles a autorização para plantar uma quantidade X de maconha e produzir uma quantidade X de medicação, e eles podem não vender, mas ceder para todos aqueles que são associados. Então, tudo que diz respeito a consumo, importação e produção de cannabis caseiro, digamos assim, passa muito pela autorização do Poder Judiciário. Você deu a ideia de realmente oficiar a Anvisa questionando quantas autorizações de importação já foram expedidas dentro do estado de Rondônia ou para o Brasil inteiro, porque é um número que todos nós não temos. Pode ser que já existem mais de, vamos supor, 100 mil pedidos de importação, já é com um elemento para subsidiar uma demanda junto aos políticos. Quantas milhões de pessoas não podem se beneficiar disso, se a gente vencer esse preconceito hoje, né? Certo. Tem uma outra pergunta aqui que me mandaram, que é essa questão da estatística, né? Ajudaria, de repente, o cannabis a entrar dentro, né, da lista dos medicamentos que são disponibilizados pelo SUS. Aí eu acredito que caberia algum deputado federal também tá solicitando esses dados da Anvisa mesmo, né?
um dado aí nacional, né, de quantas pessoas no Brasil. Eu li em algum site falando que tem cerca de 5 mil pessoas que fazem uso. Tenho já um dado, não sei se é da Anvisa, esse dado realmente não fui pesquisar a fundo, mas é bastante gente, né? Que faz o uso, mas de repente a gente pode estar também fazendo essa solicitação para que tenhamos, né, uma resposta realmente oficial da Anvisa e de repente a partir daí encampar o povo que é ativista, vir aí mais a fundo para que a gente consiga trazer essa temática, né? Embora a gente saiba que no momento a gente está vivendo uma pandemia, tudo está voltado muito para a pandemia, mas nada impede que a gente vá traçando esses caminhos para no futuro a gente ter um êxito, né, maior, para que as pessoas tenham acesso. Com certeza, Clívia. Bom, mas assim, o recado que eu queria passar era esse. Quem puder, quem quiser também colocar aí na internet para pesquisar o RDC, que é a resolução da diretoria consultiva da Anvisa, número 327, que é a resolução do começo desse ano, que regulamenta a produção de medicamento à base de canabidiol aqui no Brasil. Então, coloca aí no Google RDC, que é a resolução da diretoria colegiada da Anvisa, número 327. Lá traz toda a diretriz sobre produção de medicamento à base de canabidiol no Brasil. Infelizmente, nas discussões que deram origem a esse ato normativo, a parte da produção caseira, do plantio domiciliar do canabidiol foi vetado. Até apareceu um comentário recente, agora há pouco, perguntando, já tem algum projeto de lei que autoriza o plantio do canabidiol? Não precisa de lei, tá, gente? Como eu falei, a própria lei 11.343, que é a lei de drogas, ela já traz no artigo 2º autorização, fala que é permitido em território nacional o plantio e a cultura de substância para fins medicinais. Uhum. Só que precisa que a Anvisa regulamente isso. Então não basta a lei autorizando, precisa que a Anvisa, que é a agência regulamentadora, fala, você pode plantar na sua casa tantos pés de maconha porque você tem uma filha especial ou você tem uma doença específica. Então, enquanto a gente se barrar na Anvisa, a gente não vai conseguir progredir. A Anvisa hoje só autorizou as grandes farmacêuticas a fazerem isso. Quem sabe o próximo passo não é uma farmácia de manipulação e no futuro curioso aí que cada um possa plantar na sua casa, igual como eu sempre falo, planta um manjericão, um alecrim ou qualquer outra erva. Não custa nada sonhar, mas realmente seria fantástico isso. Tem uma pergunta da Alzira. Ela está falando assim, estou com uma liminar no valor de 126.882 para vencer e se não for cumprida, posso pedir um HC? Pode, com certeza. Uma coisa independe da outra. Ainda que você tenha a liminar, que o Estado esteja custeando esse medicamento à base de canabidiol, nada impede que você entre na justiça com esse habeas corpus para que você consiga o salvo-conduto. O termo técnico, o termo jurídico é o salvo-conduto, que nada mais é uma ordem judicial que vai falar, polícia, não, falando português bem claro, polícia não vai encher o saco do fulano de tal porque ele tem uma autorização do Poder Judiciário para plantar na sua casa X pés de maconha para produzir o cannabis medicinal. Uma coisa não exclui a outra. Certo. Entrando nessa questão do cultivo, eu lembro que uma vez eu fiz eu acho que eu respondi algum comentário na rede social e uma pessoa veio me questionar sobre essa questão da liberação. Você poderia só explanar um pouquinho sobre quais são os critérios que a justiça determina para que a pessoa faça esse cultivo? O que garante que essa pessoa que ganhou uma liminar para produzir, para o cultivo, né, da maconha, ela vai estar utilizando isso para os fins medicinais? Há uma inspeção? Como é feito isso? De que é uma forma rigorosa esse controle? Porque eu acredito que isso talvez seja um dos entraves, né? Alguma coisa em relação à questão da Anvisa não estar vetando esse cultivo. Você poderia falar, explanar sobre essa questão? O que é feito para fazer esse controle das pessoas que podem estar fazendo esse cultivo? Sim. Esse também é um grande preconceito, porque o leigo vai falar, o juiz vai autorizar ele a plantar maconha na casa dele, aí ele vai plantar um monte e vai sair vendendo por aí. Claro que não é isso. Mas para a gente superar mais esse preconceito, o processo que a gente teve contato, que a Defensoria Pública entrou aqui em Paraná, a decisão judicial foi muito específica. Então, o habeas corpus vem no seguinte sentido: concedo a ordem de habeas corpus para garantir que o fulano de tal
possa plantar em sua residência, aí tem lá o endereço, a sua residência, na rua tal, número tal. No caso aqui de Ji-Paraná, o laudo médico falava assim, a criança vai precisar de tantas gramas de canabidiol por mês. Um pé de maconha produz X gramas, então você faz uma conta matemática. A criança precisa de 30 gramas por mês. Um pé de maconha dá 3 gramas, então você vai precisar de 10 pés de maconha para produzir aquelas gramas. Então, a ordem judicial aqui de Ji-Paraná foi no seguinte sentido: autorizo o fulano de tal a ter em sua residência de 15 a 20 pés da planta cannabis sativa, vulgo maconha, para fins de produção do cannabis medicinal. E da mesma forma como essa decisão desse habeas corpus foi individual, as associações Brasil afora, quando conseguem essas ordens judiciais, é sempre nesse sentido, delimitando. Você, pessoa física, tem direito a plantar tantos pés, ou você, associação de pais cannabis da Paraíba, tem direito a plantar X pés, porque realmente é necessário esse controle, porque é uma droga ilícita, então tem que ter um controle. Numa cidade pequena, como Ji-Paraná, é relativamente mais fácil o controle. A polícia vai passar lá, vai fiscalizar se está sendo cumprida aquela decisão judicial. Mas, numa cidade maior, sinceramente, eu não sei como é a fiscalização disso. Mas a ordem judicial realmente vem delimitada. Quantos pés, em qual local pode ser esse plantio? Porque temos que tomar cuidado, até porque ainda é considerado uma droga ilícita, o que pese todos esses benefícios medicinais, né? Entendi. Então, é fato que isso precisaria ser exposto para que as pessoas não pensem que desculpa te seria a questão da interromper. conscientização, para que a gente consiga quebrar esse tabu, todos esses paradigmas aí que impedem que a gente avance nesse assunto, né? Infelizmente, o preconceito, ele está aí, ele existe. E para a gente conseguir quebrar esse preconceito só com informação, né? Só levando mais informações. Tem uma outra pergunta... Essa colocação dessa Gabi, plantar... Ó, tem uma colocação de uma pessoa aqui, ó, Gabi Viana. Plantar não é necessariamente a solução, alguns pacientes precisam do medicamento industrializado, porque realmente o óleo à base de canabidiol ele vai ter uma concentração muito baixa de THC e uma concentração alta do CBD, do canabidiol, né? Então, o tetraído-canabidiol, que é o THC, ele tem menos efeito terapêutico do que o CBD. Mas, hoje em dia, as próprias sementes das plantas, a cannabis sativa, enquanto planta, ela tem mais de 300 espécies. Igual você tem, sei lá, 300 espécies de limão, de laranja, de outros hortifrutos, você tem milhares de espécies da cannabis. E as próprias sementes comercializadas pela internet, você já consegue, Gabi Cabral Viana, você já consegue saber, essa planta que vai nascer, ela tem a concentração de CBD tanto e THC tanto. Então, você não precisa ficar refém da indústria farmacêutica. Era nesse sentido que eu queria esclarecer. Entendi. Tem uma outra pergunta aqui, que na verdade não é uma pergunta, deixa eu ver aqui. É o Zova, não sei quem que é a pessoa, é bom colocar o nome no final. Disseram que preciso plantar primeiro, ficar ilegal para pedir o HC. Não necessariamente, não necessariamente. Não necessariamente, porque o habeas corpus... ir pelo caminho certo, né? É melhor ir pelo caminho certo. Assim, o habeas corpus, ele tem... Ou ele evita você de ser preso, ou depois que você é preso, você quer ser solto. Né? Tem duas vertentes o habeas corpus. E você não precisa necessariamente praticar o crime, que seria plantar, para depois o juiz falar, não, aquilo não é crime, aquilo é cannabis para fim medicinal. Você pode entrar antes pedindo uma ordem de salvo-conduto, ou seja, o Poder Judiciário vai te autorizar a plantar para que seja para fins medicinais. E não que ele vai falar, não pode prender porque aquela plantação já existente é para fins medicinais. Não precisa plantar primeiro, pode entrar com ação primeiro, esperar dar certo, aí você faz o plantio. Certo. Já começar dentro dos parâmetros, né, que foi exigido para a pessoa que realmente possa estar plantando de forma legal, né? Quem fez a pergunta foi Zolane Almeida. Tá respondido, viu? Eu acho que a gente conseguiu avançar bastante na temática. Fique à vontade para fazer as suas considerações finais. Eu já quero te agradecer muito, viu, pela tua disponibilidade, por estar aqui presente.
trazendo todo esse teu conhecimento aí pra gente, enriqueceu muito. Eu tenho certeza que todo mundo que participou aqui vai sair daqui munido de muitas informações e com certeza muitas mães também que precisam dessa medicação para o filho, mas não sabiam por onde começar, já tem uma luz agora. Já tem uma luz e a gente vai te perturbar um pouquinho também, viu? De vez em quando eu acho que vai chegar alguma pergunta, alguma dúvida nesse processo, porque a gente sabe que é um pouco complexo, né? E a gente agradece de coração mesmo a tua presença aqui e toda a tua paciência por explicar, por usar uma linguagem aí tão acessível, né, para as pessoas. Isso é fantástico. Eu agradeço mesmo a tua presença. E o pessoal está aqui mandando parabéns para você também. Ó, o Fabiano. O Fabiano é ele que faz as lives. Eu estou aqui fingindo costume, mas eu sou péssima nisso aqui. Não é a minha praia. Não é a minha praia. Mas o Fabiano não pôde estar presente, é ele que faz as lives, inclusive a semana que vem ele já vai estar aqui. Mas nós estamos aqui e eu acredito que conseguimos dar o recado, né? O que as pessoas realmente queriam saber, a gente conseguiu, a gente não, você, né? Conseguiu responder com propriedade nesse assunto que você tem, com toda uma experiência também. Então eu agradeço mesmo. Pode fazer as suas considerações finais e se despedir da galera que está assistindo aqui a gente e que interagiu para valer. Gostei muito. Sim, muito bom. Eu que agradeço imensamente o convite. Foi uma honra poder participar, poder ajudar a esclarecer e dar um pouco de luz nesse universo tão escuro ainda, que é o canabidiol, eivado de tanto preconceito, e trazer um pouco de conhecimento e ajudar na vida de milhares de pessoas, crianças aí. E aí, só finalizando, eu estou totalmente à disposição. Quem tiver qualquer dúvida, quiser me mandar aqui pelo Instagram, vou deixar o meu contato com a Clívia também, pode perguntar. Sou defensor público, sou um servidor público e nós estamos aqui para servir a população, que no fim das contas é quem paga o nosso salário. E só dando aqui o último recado, tudo isso só chegou até mim, até a Defensoria Pública desde Paraná, porque o município tem um centro de atendimento às crianças autistas, que é referência na região norte do país. Então, as famílias acabam vindo para de Paraná, quem não é daqui, só para poder cuidar do filho autista. Então, você de outros municípios, que encorajem os prefeitos, os vereadores, o deputado da sua região, a direcionar verba, a pressionar o poder público municipal a ter um centro de atenção ao autista. E o centro de atenção ao autista vai acabar recaindo nas costas do município, porque diz respeito à primeira infância, ao 0 até os 12 anos, que é a responsabilidade do município na divisão de tarefas do poder público. Então, hoje a gente só tem um centro especializado em Paraná, que no futuro próximo nós possamos ter centros de autismo em outras cidades de Rondônia, porque, infelizmente, o autismo é algo que está crescendo na nossa sociedade, não só brasileira, mas acho que mundial, por fatores externos mil, que não cabe aqui a gente abordar, mas as estatísticas mostram que cada vez mais nascem crianças autistas e isso tende a aumentar. Então, o poder público tem que concentrar recursos e atenção para atender essas crianças. Certo, doutor João, muito bem colocado. Aqui mesmo a luta é grande. Na verdade, vários municípios têm essa luta, porque quem é que faz esse trabalho? São a de acolhimento e tudo mais. Geralmente são as entidades filantrópicas, né? A AMA, a Almagi, a AMAR, a Ariquemes, então são essas instituições que acabam fazendo esse trabalho. E o terceiro setor ele precisa também ser fortalecido nesse sentido. Mas com certeza, a competência do município é necessário que realmente, né, os gestores eles tenham esse olhar sensibilizado para a causa e o recurso ele existe. Eu acho que realmente precisa de um projeto, né, de alguém que tenha identidade com a causa e implantar. Porque realmente o autismo ele vem crescendo a cada dia, eu nem diria crescendo, mas agora temos o diagnóstico precoce, né? Então, com certeza, e não são só os autistas, tá? Senão daqui a pouco eu apanho as mães, porque outras crianças com deficiência também precisam do uso do cannabis, com encefalopatia crônica, enfim. Tem outros tipos de deficiência. Também o cannabis vai trazer um resultado fantástico. Então, não é só o autista. Tá? Verdade, e no nosso estado temos o que? O CERO, que é o Centro de Reabilitação, que inclusive não está nem funcionando, tem toda uma questão em cima do retorno, né, do funcionamento do CERO, que é onde essas crianças são atendidas. Mas, enfim,
que depender da gente, a gente vai estar cobrando. O movimento de mães é muito ativo nesse sentido. Elas vão mesmo para a rua, elas cobram. E isso é muito bacana, porque chega, né? O governo, se ele não faz, não é que ele não saiba. Essa demanda chega até lá, porque elas gritam, elas não ficam inertes nesse sentido, não. Realmente elas vão atrás. Então eu agradeço de coração mesmo a tua presença, todo mundo que ficou aqui até o final com a gente, doutor Marcos, viu? Muito grata pelo seu prestígio aqui, o Hans também que ficou com a gente, Fabiano, todo mundo que está acompanhando. Obrigada, viu, gente? Espero que a gente tenha conseguido passar o recado, a mensagem que realmente é o que era o objetivo dessa live. Obrigada, eu vou chamar agora a Marielle, que ela vai fazer o sorteio, tem umas outras coisas aqui também que vão acontecer. Obrigada, viu, doutor João? Muito obrigado, boa noite a todos e bom final de semana. Agradeço. Tchau, tchau. Boa noite. Muri, dá um oi para mim aqui, para te chamar, para você fazer o sorteio. Cadê você, Murielle? Murielle? Já mandei um convite aqui. Vamos aguardar a Murielle chegar para que ela possa vir falar do projeto Arte Pupa, gente, que é um projeto bem bacana, que a Murielle ela é a idealizadora, que está acontecendo. É um projeto sociocultural destinado a pessoas com deficiência, onde elas podem estar mostrando os talentos, as suas potencialidades. Está acontecendo de maneira virtual, porque por causa da pandemia, né? O ano passado foi bem bacana, teve desfile, teve parceria com lojas de departamentos e foi lindo ver a participação das crianças, né? Com a participação de várias entidades filantrópicas, Pestalozzi, a Roseta, a PAI, estava todo mundo ali junto, foi um evento bem bacana mesmo. E a Murielle, ela vai falar sobre isso. Estou aguardando ela aceitar aqui o convite, que eu já mandei o convite para ela. Murielle, cadê você? Mandei novamente, eu já tinha te mandado o convite. Falta só você aceitar, Murielle. Cadê a Murielle? Murielle, eu tô te chamando no Arte Pupa, tá, Murielle? Aqui para mim aparece aguardando você se conectar apenas. Dá uma olhadinha aí, que eu já te mandei o convite. Oi? Vou cancelar teu convite, vou mandar de novo. Eu já tô te mandando o convite, Murielle. Mandei novamente. Se for o caso, a gente vai ter que encerrar a live e você entra novamente. Não está aparecendo para ti? Eu vou encerrar a live, então, e aí você entra novamente, tá bom? Tchau, gente. Obrigada pela companhia de vocês, pela paciência, tá? Boa noite.